São 11 da noite. O seu telemóvel vibra com um alerta de emergência. Não é aviso do tempo. Não é teste. É real. A sua cidade é mencionada. O seu bairro também. Tem menos de uma hora. Olha à volta de casa e percebe que, na verdade, nem sabe o que pegar. Isto não é hipótese. Nos primeiros 60 minutos depois de uma emergência civil atingir a sua cidade, 9 itens específicos somem de todas as lojas num raio de 32 quilômetros. Para sempre. Não ficam pendentes. Desaparecem. Hoje vou mostrar-lhe os 9, pela ordem em que acabam. E o último, aquele que o governo federal armazena em silêncio em quantidades que não batem com nenhum plano público de emergência. Aquele que faz 5 trabalhos totalmente diferentes, um deles com fogo sem um único fósforo. Vou guardar para o fim. Fique comigo. A luz vai abaixo às 10h47 da noite. Não só na sua rua, em toda a rede. Todos os leitores de cartões num raio de 24 quilômetros viram retângulos pretos. O multibanco à porta do seu banco está com o ecrã em branco. A bomba de gasolina junto à autoestrada está aberta. O dono tem uma lanterna e uma tabela de preços escrita à mão presa à bomba. Mas só aceita dinheiro vivo. Tem a carteira, tem o cartão de débito, tem o telemóvel, não tem nada. O dinheiro desaparece mais depressa do que a comida numa emergência real. Não porque as pessoas estejam a comprar, porque estão a guardar. Porque no momento em que a rede elétrica cai, as notas passam a ser a única moeda que funciona. Os sistemas de pagamento eletrônico, todas as aplicações, todos os cartões, todas as carteiras digitais precisam de eletricidade e sinal para funcionar. O dinheiro não precisa de nada. As orientações oficiais de preparação para emergências do Departamento de Segurança Interna recomendam especificamente ter dinheiro físico em notas pequenas, de 1, 5 e 10, como parte inegociável de qualquer kit de emergência. Não porque os bancos falhem, porque os terminais de pagamento falham. Porque na primeira hora, a pessoa atrás do balcão, na única bomba aberta, não tem troco para uma nota de 100. Guarde pelo menos $300 em notas pequenas dentro de um envelope impermeável, algo selado como um saco tipo Ziploc, que bloqueie totalmente a umidade. No seu kit de emergência já. Não amanhã, hoje à noite. Não lhe custa nada passar dinheiro da conta para um envelope. Custa-lhe tudo quando a rede cair e não puder. A maioria nunca fará isto. Vai confiar no cartão. E na primeira hora, o cartão é um pedaço de plástico que compra exatamente nada. Acabou de resolver esse problema por menos do que já leva na carteira. Mas dinheiro só ajuda se conseguir continuar funcional. E continuar funcional depende de algo ainda mais básico do que dinheiro. Algo que desaparece das prateleiras antes mesmo de os multibancos apagarem. Esse é o item 2. Encontrou abrigo, a casa de um vizinho, um centro comunitário, o ginásio de uma escola que alguém deixou aberto por dentro. Tem teto, tem paredes, mas a água da torneira sai castanha, cor de ferrugem e sedimentos, porque a pressão no sistema de água da cidade caiu quando as bombas perderam energia. E essa queda puxa bactérias e detritos de volta pelos canos e diretamente para o seu abastecimento. Não a pode ferver porque não tem fogão a funcionar, nem eletricidade. A água que sai dessa torneira vai deixá-lo violentamente doente em menos de 6 horas depois de a beber. Um comprimido? É só isso que basta para resolver. Pastilhas de purificação de água, pequenos comprimidos planos que libertam uma dose medida de dióxido de cloro, um desinfetante que mata bactérias e vírus ao contato, da mesma forma que a lixívia mata germes numa bancada de cozinha. Dissolvem-se em 1 litro de água e tornam-na segura para beber em 30 minutos. O Manual de Campo do Exército dos Estados Unidos FM 30570. O Guia Oficial Militar de Sobrevivência e Operações no Terreno lista as pastilhas de purificação como o item mais crítico de qualquer kit pessoal de sobrevivência. Um frasco com 50 comprimidos custa menos do que uma única garrafa de água numa loja de posto de combustível e cabe facilmente no bolso de uma camisa. 50 comprimidos tratam 50 litros. 50 litros mantém 2 pessoas vivas durante mais de 3 semanas. Aqui está o que surpreende a maioria. As pastilhas não funcionam só com água da torneira. Funcionam com água de rio, de lago, água da chuva recolhida num balde, água de uma poça num parque de estacionamento. A química não quer saber de onde veio a água. Mata o que estiver vivo nela e torna-a potável. A origem é irrelevante. A pastilha é tudo. Ainda não chegamos ao item misterioso. Aqui vai mais uma pista. Não é algo que se coma nem se beba. E mesmo assim, mantém pessoas vivas há mais de um século em condições que deviam tê-las matado. Continue. É o 2º dia. A emergência continua ativa. As estradas ou estão fechadas pelas autoridades ou bloqueadas por carros que não andam há 4 horas. A farmácia a 3 quarteirões de si está fechada, com um aviso escrito à mão na porta.
A do outro lado da cidade ainda tem uma fila a dar 2 voltas ao edifício e estão a racionar. O seu pai toma um anticoagulante, um medicamento que impede o sangue de coagular em excesso nas artérias e veias, todas as manhãs, sem falhar. Tomou o último comprimido ontem. Falhar uma dose de um anticoagulante não parece uma crise. Do ponto de vista médico, o CDC, os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, identifica a interrupção da medicação como uma das 3 principais causas de morte evitável durante emergências urbanas, ao lado da desidratação e de traumas sem tratamento. Não porque as pessoas se esqueçam de tomar os medicamentos, porque nunca pensaram em fazer reserva antes de algo correr mal. Ligue para o seu médico agora, não quando a emergência começar. Agora, hoje, e peça uma reserva de emergência para 3 a 5 dias. A maioria dos planos de saúde permite antecipar a renovação da receita em até 7 dias antes de a medicação acabar. Essa janela é a sua folga. Um organizador diário de comprimidos, uma caixinha plástica fina, com compartimentos individuais e fechados para cada dia da semana, custa menos que um café em qualquer farmácia. Encha, feche, coloque no seu kit. É o item que a indústria da sobrevivência nunca vende, porque não há lucro numa ligação de 4 minutos para o seu médico, sem marca tática, sem embalagem camuflada, sem como cobrar $150 por algo a que você já tem acesso de graça. Só uma conversa que leva menos tempo do que passar no drive-thru e pode manter alguém vivo. Repare no que apareceu nesta lista até agora. Nada é complicado. Nada exige treino, nada vai render curtidas numa foto de equipamento. Isso não é por acaso. O que realmente mantém você vivo na primeira hora é justamente o que ninguém fotografa. E esse padrão vai continuar. A bateria do seu celular está em 8%. Você o usou para buscar atualizações, mas não há nada útil. As torres de celular da sua região ou estão sobrecarregadas com o tráfego de milhares de pessoas em pânico ou simplesmente saíram do ar. As redes sociais estão cheias de contradições, boatos e fotos que podem ser de qualquer lugar. Você não sabe se a ordem de evacuação inclui a sua rua, não sabe quais vias estão abertas, não sabe se é seguro ficar onde está. Está tomando decisões de vida ou morte sem informação nenhuma. Um rádio de manivela, um aparelho pequeno que você gira como um despertador antigo para gerar a própria eletricidade, sem pilhas nem tomada, custa menos que um combo de fast food, que capta as frequências da NOAA Weather Radio All Hazards. A NOAA é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, a agência federal que opera o sistema oficial de transmissão de emergências do governo. O canal que os gestores de crise usam para divulgar informação real, verificada e capaz de salvar vidas durante emergências em curso. O site red.gov, da FEMA, lista um rádio de emergência a pilha ou de manivela como item obrigatório em todo kit doméstico. Não sugerido, não recomendado, obrigatório. Porque numa emergência real, a informação que você tem vale mais do que quase qualquer objeto físico desta lista. Saber qual ponte está transitável, qual abrigo ainda tem vaga, e quando sai o alerta de segurança, essa informação é a diferença entre 2 dias assustadores e algo que termina muito pior. O mecanismo de manivela funciona exatamente como dar corda num relógio. Você coloca energia com a mão e o aparelho transforma esse movimento giratório em eletricidade. Sem tomada, sem pilhas, sem aparelho morto no exato momento em que você mais precisa. 3 itens até aqui. E nenhum deles é aquele que os coordenadores federais de emergência mantêm discretamente em estoque e que nenhum plano público explica por completo. Continue. Ainda tem mais para entender antes de chegarmos lá. Você está acordado há 19 horas. Seus filhos fazem perguntas para as quais você ainda não tem boas respostas. A adrenalina que carregou você nas primeiras 12 horas já acabou. Suas mãos tremem levemente. Não de medo, mas de fome. A última refeição de verdade foi ontem de manhã. Tudo na sua geladeira está sem energia a boa parte do dia. As lojas que abriram hoje cedo agora estão fechadas e às escuras. As prateleiras que ainda tinham alguma coisa já estavam vazias antes do meio-dia. Sentir fome na hora 19 não é só desconforto. É prejuízo cognitivo mensurável, uma queda real e documentada na sua capacidade de pensar com clareza, tomar boas decisões e manter o equilíbrio emocional. Do mesmo jeito que o álcool prejudica o julgamento, só que você não escolheu isso. E não pode simplesmente dormir e esperar passar. A diretriz padrão da FEMA para kits de emergência de 72 horas recomenda no mínimo 3 dias de comida não perecível por pessoa em qualquer casa. Não perecível significa sem necessidade de refrigeração. Feijão enlatado, atum ou frango em lata, pasta de amendoim, crackers, fruta seca, barras de cereal, aveia instantânea. Nada que precise cozinhar. Nada que vença dentro do próximo ano. Uma reserva de comida para 3 dias para um adulto custa menos que uma única refeição num restaurante à mesa.
Você não está construindo um bunker, está criando folga. A diferença entre decidir com clareza e tomar decisões catastróficas sob pressão, muitas vezes é só uma coisa. Se você comeu nas últimas 8 horas, faça rodízio do estoque a cada poucos meses. Consuma o que estiver há mais tempo e reponha. A comida que você coloca hoje no kit nunca é desperdiçada. Ou mantém você funcional numa emergência, ou vira o almoço da próxima terça-feira. De um jeito ou de outro, você não perde. Mas comida mantém o corpo funcionando. Para levar o corpo a qualquer lugar, você precisa de algo que some da equação tão rápido que a maioria das pessoas nem percebe que era uma variável. 6º item, e a maioria já falhou nele sem saber. O marcador do tanque mostra 1/4. Você fez uma conta por alto e, em tese, isso bastaria para sair da cidade. Por pouco, se a rota estiver livre. Você entra no primeiro posto na saída principal da rodovia. A fila de carros se estende por 4 quarteirões inteiros. Você espera 45 minutos. Chega a bomba. A tela mostra, fora de serviço. O posto atrás de você fica a 12 milhas. O próximo depois dele, a 20. Você não tem combustível suficiente para chegar a nenhum dos dois. É assim que as pessoas ficam presas nas rotas de evacuação. Não porque desistiram, não porque agiram com imprudência, mas porque todos os postos de gasolina de todos os principais corredores de saída ficam totalmente sem combustível em até 90 minutos depois que um alerta grave de emergência se espalha pela cidade. Sempre. Não é exceção. É o padrão documentado em todas as grandes evacuações urbanas já registradas. A solução quase não custa nada e exige 3 minutos de atenção para virar hábito permanente. Mantenha o tanque sempre acima da metade. Não só quando houver aviso. Sempre. O plano de preparação para emergências do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos descreve esse hábito como a forma mais barata de proteção em qualquer plano familiar de emergência. Um tanque meio cheio não custa nada a mais ao longo de um mês. Só garante que você nunca caia abaixo do ponto em que suas opções começam a sumir. Um galão portátil aprovado para combustível, um recipiente fechado com capacidade de 2 a 5 galões, guardado com segurança e mantido cheio, amplia sua autonomia o bastante para tirar você de quase qualquer zona urbana de emergência sem uma única parada. O galão em si custa menos que um tanque de gasolina. A indústria da sobrevivência vende sistemas complicados para esse problema. Você não precisa de nenhum deles, precisa de um tanque cheio e um galão extra. Esse é o protocolo inteiro, resolvido antes de hoje acabar. A maioria das pessoas trava numa emergência não porque esteja despreparada no plano físico. Trava porque não tem destino, não tem um lugar específico para ir, nem um jeito de receber informação atualizada sobre se esse lugar continua acessível. O item 7 é mais urgente do que isso. É justamente o que a maioria acha que já resolveu. Não resolveu. São 2 da manhã. Alguém do seu grupo está sangrando por um ferimento que você mal consegue ver no escuro. O hospital mais próximo fica a 40 milhas e você não tem confirmação de que a estrada até lá está aberta ou segura. Você tem água, tem comida, tem dinheiro, remédios e rádio, mas não tem absolutamente nada para estancar o sangramento. Essa única falha, só essa, é a diferença entre alguém estar vivo amanhã e não estar. A campanha Stop the Bleed, do Colégio Americano de Cirurgiões, um programa nacional de educação pública com financiamento federal direto e parceria governamental, aponta a hemorragia descontrolada, ou seja, o sangramento que não para sozinho, como a causa de morte mais evitável em qualquer situação de trauma. Não é o ferimento em si, não é a força do impacto, é a perda de sangue depois, que pode ser interrompida se você tiver o item certo e souber usar. Um kit básico de trauma, uma bandagem compressiva que fecha o ferimento ao aplicar força direta sobre o ponto de sangramento, um torniquete que interrompe o fluxo de sangue para um membro ferido em menos de 10 segundos ao ser apertado acima da lesão, e gase hemostática, um tecido especial tratado com um composto que faz o sangue coagular quase no contato. Custa menos que uma pizza grande por delivery com gorjeta. Você não precisa de formação médica para usar um torniquete. A instrução completa vem impressa no próprio dispositivo. Aperte até o sangramento parar. Anote a hora exata na tira. Esse é o protocolo inteiro, do começo ao fim. O programa Stop the Bleed já ensinou isso a civis em menos de 8 minutos, de forma consistente, em larga escala, pelo país inteiro. Coloque um kit na sua mochila de emergência em casa. Coloque um menor no veículo. O kit do veículo não salva só você. Salva a pessoa no acidente da estrada antes mesmo de você chegar. Todo ano você passa por uma centena de situações em que esse item faria diferença. É aqui que até preparadores experientes, gente que gastou milhares de dólares com equipamento, estoque e material tático, erram feio. Tem acessórios de visão noturna e sistemas de filtragem de água que custam centenas de dólares. Não tem um torniquete. Esse erro não só desperdiça dinheiro, custa vidas que poderiam ser salvas sem dificuldade. Está frio.
Não fresco de leve. Frio. Daquele que entra nas juntas e não vai embora quando você se mexe. Você passou 6 horas ao ar livre e em locais sem aquecimento. O abrigo que encontrou tem paredes e teto, mas não tem fonte de calor. Seu celular acabou. A bateria da lanterna morreu há 1 hora. No escuro e no frio, acender e manter um fogo não é conforto. É um sistema de controle da temperatura corporal. Um jeito de impedir que o calor interno do seu corpo caia abaixo do limite em que músculos e órgãos começam a falhar. Hipotermia. A condição em que seu corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir e a temperatura central cai abaixo de 95 graus Fahrenheit, mata pessoas em temperaturas tão amenas quanto 50 graus, quando elas estão molhadas, fisicamente exaustas e expostas ao vento. Você não precisa de clima ártico para morrer de frio. Precisa de uma noite chuvosa, nenhuma proteção contra o vento e nenhum fogo. Um kit impermeável para acender fogo, um recipiente vedado com uma haste de ferro sério, uma liga metálica que lança faíscas a 5.400 graus quando você raspa uma lâmina nela, fósforos à prova d'água num tubo selado e uma pequena quantidade de bolas de algodão. Custa menos que um café em qualquer loja de artigos outdoor. O Manual de Sobrevivência do Exército dos Estados Unidos, FM 2176, define a capacidade de fazer fogo como a habilidade de sobrevivência não médica mais crítica em qualquer emergência prolongada com exposição ao frio. Não é cozinhar. Não é sinalizar, é fazer fogo, isso especificamente. Bolas de algodão, pressionadas nas fibras de certa substância até absorverem tudo, pegam faísca de uma barra de ferro sério e mantêm chama aberta por mais de 90 segundos. Tempo bastante para acender gravetos úmidos. Tempo bastante para impedir que suas mãos geladas e trêmulas desistam antes de o fogo pegar. Essa substância. Aquilo em que você as pressiona. Eu venho espalhando pistas sobre isso ao longo deste vídeo inteiro. Você já juntou 5. Aqui vai a 6ª e última pista, e depois desta você deve conseguir dizer em voz alta antes de mim. Isso está nos kits de campo das Forças Armadas do Stakexindra há mais tempo do que qualquer militar da ativa está vivo. Não porque os militares descobriram isso, mas porque simplesmente nunca acharam motivo para parar de usar. Você está a um item de ter o protocolo completo. Todos os itens desta lista apontavam para este aqui. Você só não percebeu enquanto acontecia. Aqui está tudo o que você já sabe. Não é algo que se come, não é algo que se bebe, não é algo que se carrega nas mãos nem se veste no corpo. Numa situação de sobrevivência, ele faz 5 trabalhos totalmente diferentes. Um deles envolve fogo, sem um único fósforo, sem fluido de isqueiro, sem nada além de uma faísca e uma bola de algodão. O governo federal o estoca em quantidades que não batem com nenhum plano de emergência divulgado ao público. Ele é usado pelas Forças Armadas do Zero há mais de 150 anos e custa menos que uma barra de chocolate de máquina. Você está a uma frase de saber exatamente o que é. Imagine isto. Suas mãos estão rachadas, abertas, depois de 2 dias de ar frio e esforço físico. O corte no antebraço, de passar por uma janela quebrada, começa a se mostrar os primeiros sinais de infecção. Bordas vermelhas se espalhando para fora da ferida. Um calor que ontem não estava ali. O fogo que você acendeu ontem à noite está penando para pegar de novo, porque tudo à sua volta está úmido. Seus lábios estão partidos por desidratação e vento. E não há nada entre sua pele e o ambiente que está desgastando ela aos poucos. Um pote. Dentro do seu kit por $4,11 em qualquer mercado do país. Esse pote é vaselina. Vaselina? Um gel semissólido refinado do petróleo que forma uma vedação completa, resistente à água, sobre qualquer superfície em que é aplicada. Foi usada primeiro como cobertura de feridas por trabalhadores de campos de petróleo da Pensilvânia, na década de 1860, que notaram que quem passava isso em lesões de pele cicatrizava bem mais rápido do que quem não passava. O programa SARE, das Forças Armadas do Steamskill, sigla para Survival, Evasion, Resistance and Escape, o treinamento de elite criado especificamente para manter soldados vivos em campo atrás das linhas inimigas, isolados e com equipamento mínimo, lista a vaselina como item essencial de sobrevivência e múltiplo uso, não como algo bom de ter, como essencial, ao lado de água, abrigo e fogo. Eis o que um pote faz. Função 1. Sela cortes e escoriações leves contra contaminação externa, impedindo a entrada de bactérias e sujeira do mesmo jeito que filme plástico isola comida num recipiente, mantendo a ferida limpa enquanto o lado de fora segue exposto ao ar. Função 2. Aplicada na pele rachada dos lábios, das mãos e na pele dos calcanhares e pés, ela impede que a umidade escape pela superfície danificada, que é justamente o que faz essas rachaduras aprofundarem e virarem feridas infectadas. Função 3. Uma única porção do tamanho de uma ervilha, pressionada numa bola de algodão até as fibras absorverem tudo,
pega uma faísca de uma barra de ferro sério e sustenta chama aberta por mais de 90 segundos, em condições úmidas, sem fósforo, sem fluido de isqueiro, sem nada além da faísca e da bola de algodão preparada. Função 4, aplicada em camada fina sobre metal exposto, zíperes, pivôs de lâmina, juntas de ferramentas dobráveis, ela bloqueia o contato entre umidade e metal que causa oxidação, que nada mais é do que a reação química entre metal e vapor d'água que destrói ferramentas aos poucos e trava dobradiças. Função 5, aplicada em camada fina sobre a pele exposta antes de longa exposição ao frio, ela age como barreira contra o vento, desacelerando de forma mensurável o processo chamado resfriamento convectivo, que é como o ar frio em movimento puxa calor da sua pele o tempo todo e derruba sua temperatura superficial mais rápido do que o ar parado. 5 funções, um pote, por menos de $5. Seus avós guardavam isso debaixo da pia do banheiro sem pensar 2 vezes. Passavam em lábios ressecados em fevereiro, na pele do bebê contra a assadura, em dobradiça de porta rangendo, em cotovelos secos e rachados no inverno, em cortes pequenos antes de dormir. Guardavam porque funcionava em tudo sem exigir explicação nem instrução. Nós trocamos isso por hidratante labial especializado de $12, creme para as mãos de $20, produtos separados, feitos para cada problema individual, cada um com sua marca e seu orçamento de marketing. E ao fazer toda essa otimização, fomos esquecendo em silêncio que uma única substância resolvia todas essas funções ao mesmo tempo por uma fração do custo. A indústria da preparação não consegue cobrar $150 por um pote de vaselina. Por isso não fala dela, não rende foto bonita, não vem em embalagem tática com pontos de fixação mole, nunca vai ganhar uma curtida sequer numa foto de equipamento montado, mas está nos kits de campo ativos de todos os ramos das Forças Armadas dos Estados Unidos há mais de 1,5 séculos. Isso não é nostalgia. São 150 anos de prova testada em campo, validada em combate e confirmada na sobrevivência. A Organização Mundial da Saúde inclui a vaselina na lista de medicamentos essenciais para cuidados com a pele e tratamento de feridas em ambientes com poucos recursos, onde produtos médicos especializados não existem. Os materiais de preparação para emergências da FEMA citam pomadas de barreira como itens essenciais para feridas em evacuações e deslocamentos de vários dias. Um pote padrão de 4 onças basta para uma pessoa por no mínimo 2 semanas completas de uso diário, nas 5 aplicações ao mesmo tempo. Você pode comprar isso hoje à noite. Tem em todo o mercado, toda a farmácia, toda a loja popular do país. Quase não pesa. Ocupa no kit o espaço de um punho fechado e rende mais funções por real gasto do que qualquer outro item desta lista inteira. Aqui está o protocolo completo. Dinheiro em notas pequenas para você conseguir se deslocar e comprar o que precisa quando toda a rede de pagamento digital apagar. Pastilhas para purificar água, para que qualquer água que você encontrar, não importa na origem, fique segura para beber em 30 minutos. Um estoque de 3 a 5 dias de todos os remédios prescritos da sua casa para que ninguém fique sem um medicamento vital quando a farmácia baixar as portas. Um rádio de manivela para que informação real, verificada e oficial substitua boato e chute no instante em que a bateria do celular acabar. 3 dias de comida não perecível para sua mente continuar alerta e suas decisões continuarem firmes quando todos ao redor estiverem no limite, movidos a medo e exaustão. Tanque cheio, sempre, não só quando surgir um alerta. Para você nunca chegar à bomba depois que o último litro já sumiu. Um kit de trauma com bandagem compressiva, torniquete e gase hemostática para que a causa de morte mais evitável em qualquer emergência seja algo que você consiga parar em 10 segundos com as próprias mãos. Um kit impermeável para acender fogo, porque as noites ficam frias e molhadas, e o corpo obedece à temperatura querendo você, ou não. E vaselina? O item que faz 5 funções, custa $4, cabe na palma da mão e está em kits militares de campanha há 150 anos. Esse é o protocolo. Você esperou o vídeo inteiro pelo último item. Agora ele está com você. O ciclo se fechou e você não tem como desaprender o que acabou de descobrir. Se isso mudou sua forma de pensar sobre a primeira hora, mande para uma pessoa que precisa ver. Não explique, só mande. Quem sobrevive a eventos catastróficos não é quem tem mais sorte, é quem já tinha um plano pronto quando todo mundo em volta travou. Você acaba de virar uma dessas pessoas. Se você quer a checklist completa da mochila de evacuação de 72 horas, com tudo separado, embalado e pronto para sair ainda hoje à noite, esse vídeo já está aqui no canal.